Senhor presidente, senhores senadores, primeiro cumprimentar os dois oradores que me precederam pela qualidade dos seus discursos profundos. Eu me lembro muito bem do Paulo Paim, quando fomos colegas deputados, e ele vinha batalhando naquela época com Fernando Henrique para que a gente conseguisse chegar ao salário mínimo de $100. E nós não conseguimos. Os $100, né? E hoje, graças a Deus, o salário mínimo deve estar aí com 300 e poucos dólares. Parece um sonho, uma utopia para quem viveu aquele momento, né? O senador Paulo Paim. Mas o meu discurso de hoje é um apanhado geral. E certo é que eu acredito no parlamento. Eu acredito no parlamento, sim. Senão eu não estaria aqui. Eu acredito no Brasil. Senão não me candidataria para ser senador. Né? Eu continuaria lá na minha cidade de Ariquemes, onde eu moro na cidade de Rondônia, e ficaria por lá, sumido, desaparecido, como sempre fui. Mas eu não quero me desiludir, me desencantar com nada. Eu vi aqui muito na história do Senado brilhantes senadores que expressaram na mídia a sua desilusão de ficar muito tempo aqui trabalhando e, ao final, concluir que não valeu a pena. Um deles foi o Jefferson Pérez. Jefferson Pérez declarou: não vou mais ser mais candidato. Infelizmente, ele morreu antes de terminar o mandato, mas ele declarou que não seria mais candidato a nada. Né? Eu vi aqui o discurso do Álvaro Dias falando também de certa desilusão. E agora, esses dias atrás, ficou meio desiludido, desencantado, e um brilhante senador, valoroso, fantástico. Eu recebi um zap aí, que o Rui Barbosa também, ao final, declarou a sua desilusão com o Senado, com a política brasileira, depois que ele perdeu a eleição para Hermes da Fonseca em 1910. Então, eu falo assim, mas será possível que pessoas tão brilhantes vão se desiludir do Brasil, vão se desencantar do Brasil? Para mim é um prejuízo muito grande, não é? Enquanto a gente pode realmente trabalhar para ir avançando passo a passo, como o Paim, teimoso como ele é, vem lutando, assim, de uma maneira missionária, para essas conquistas que ele tem conquistado gradualmente. Mas eu fico olhando o Brasil hoje. Eu comparo o Brasil com um tambor. Esse tambor que a gente vê no posto de gasolina, de 200 litros, cheio de água, né? Um tambor. Mas esse tambor tem 200 furos esguinchando água. Cada buraco do tambor é uma tragédia. A tragédia de Brumadinho é um buraco esguichando água desse tambor brasileiro. E assim hoje, lá no meu querido time do Flamengo, hoje, um incêndio, matou 10 meninos queimados essa madrugada. É outro buraco do tambor, que é o Brasil. O incêndio da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, é outro. E assim vai, é buraco daqui, é buraco daqui, é a criminalidade, é a matança de gente, é o quê, é isso, aquilo, outro, é o noticiário da tarde, cheio disso, cheio daquilo, a buraqueira vazando. A buraqueira vazando. Muito bem. E nós vamos fechar cada buraco desse. Vamos passar solda nesse tambor que é o Brasil. Fechando buraco a buraco. E o maior deles fica lá embaixo, uma enxurrada de água vazando, esvaziando o tambor Brasil, é o buraco da educação. É o buraco da péssima qualidade da educação. É o buraco que escorre o compromisso com as gerações futuras. É a falta de concepção. Quem é que vai suceder a nós todos daqui 30 anos? Qual é a geração que nós estamos formando hoje? O menino que nasce, o menino de 3 anos,
O adolescente de 14 anos, quem é que vai cuidar desse menino para que ele seja um cidadão decente no futuro? Isso é a minha preocupação. É por isso, senhor deputado, que eu vou falar pouco aqui no Senado. Os meus discursos serão focados em um só tema. Eu serei um senador de uma nota só. Eu só vou falar em educação. Eu só vou falar em educação, se eu tiver 8 anos, é 8 anos falando de educação. Eu vou me especializar. Eu vou ser seguidor de Álvaro Vale. Eu vou ser seguidor de Darcy Ribeiro. Eu vou ser seguidor de João Calmon. Eu vou ser seguidor de Cristóvão Buarque. Vou pegar tudo que eles escreveram. Vou ler tudo e vou dar seguimento até nos projetos que estão arquivados aqui na casa. Vou adequar todo esse movimento dos brilhantes parlamentares, senadores e deputados que tiveram as suas ideias paralisadas ou arquivadas ao longo do tempo. Mas ontem eu vi o senador Jorge Cajuru falar sobre Brumadinho. Ele assim, contando aqui, decantando com a sua facilidade de expressão, com a sua oratória dinâmica maravilhosa, ele falando sobre Brumadinho e Mariana. Não tem muito o que falar sobre Brumadinho. Tudo já foi falado, mas a gente tem que chorar. Nós temos que, numa situação dessa de dramática, as palavras às vezes não resolvem muito. Nós temos que abraçar e chorar. Chorar pelo acontecido. Chorar por aquela lama. Chorar por aquela onda gigante que desceu goela abaixo pelo rio, levando todo mundo, destruindo todo mundo. Olha, eu acredito que aquelas pessoas não tiveram nem tempo de reagir, nem tempo de pensar, nem tempo de imaginar como é que eu saio dessa. E foram levados e desaparecidos. Hoje tem 157 mortos e 134 já identificados e ainda 182 desaparecidos. E assim vai. Mas eu fico pensando, e esse buraco, a gente vai esquecer dele? Assim como nós esquecemos de Mariana, assim como já esquecemos da matança de garimpeiro na reserva de Roosevelt, lá em Rondônia, na época do diamante. É assim que nós vamos esquecer todos os dramas existentes do passado, as tragédias existentes. Nós vamos esquecer de tudo isso? Isso vamos cair no esquecimento? Isso vira história, isso vira lembranças, isso cai e o tempo apaga. Não, de jeito nenhum. É um momento muito importante do presidente. Nós vivemos no presidencialismo. O presidencialismo tem que tomar decisões, nós temos que apoiar até por um decreto. A primeira coisa que temos que fazer é a unificação dessa legislação. Hoje tem lei de todo jeito. Tem a Constituição no artigo 225 que é muito clara. Obras e atividades potencialmente causadoras de degradação necessitam de estudo de impacto ambiental e de seus relatórios respectivos e ampla publicidade. Está escrito na Constituição, gente. O que é que nós temos que discutir uma coisa dessa tão clara? Então, aí nós temos que agora pegar essa bagunça de lei, de resoluções, de decretos, de coisas, de portaria, de normas, que um e outro menino que chega nesses ministérios, que chega no IBAMA, que chega aqui, chega acolá, fica metendo canetada, sem nem ler nada, sem entender coisa nenhuma, e uma divergindo da outra. É necessário uma padronização legal para esse inferno que é o mundo das mineradoras brasileiras. Eu fui governador, combati bastante a exploração do ouro no fundo do rio Madeira. Mergulhadores morrendo sem aparelho, sem nada. Lá no fundo do rio, a cata do ouro, da sedução, do encanto de ficar rico, e morriam. Morreram muitos, morreram demais, incontáveis mortes. A minha região, eu fui médico de garimpo, 10 anos. 10 anos da minha vida eu trabalhei como médico dentro de garimpo de estanho, lá nas regiões, nas florestas, lá do Grupo Paranapanema, viajando de teco-teco, de Ariquemes, para Pitinga no Amazonas, São Francisco, Igarapé Preto no Mato Grosso, tudo isso eu andei e conheci. O mundo da lama, e essa lama lá nós chamamos de melechete.
Melechete é aquela lama residual que fica. E os pobres, senador Cajuru, eles vão atrás lavando o melechete, para dali aproveitar. Eu trabalhei em minha cidade em 1980 e pouco. Ela lá surgiu o maior garimpo do mundo de estanho de casterita, chamado Garimpo de Bom Futuro. Morria gente todo dia. Nós construímos um necrotério na cidade para buscar os mortos que vinham embalados em saco plástico, preto, em lona já apodrecidos, para a gente levar para o necrotério. Nós fizemos lá um grupo de pessoas voluntárias, construímos o necrotério. Isso é garimpo. E assim vai. Mas nós não podemos, aqui, abominar a riqueza do mineral. De jeito nenhum. O mundo explora as mineradoras, explora decentemente a riqueza mineral. O que é o minério? O que é? Olha a tabela periódica dos elementos químicos, com 118 elementos químicos, não são todos minerais. Tem os minerais, os não minerais, tem os halogênios, tem os terrosos, tem tudo ali, a tabela periódica que faz agora praticamente 100 anos da sua composição, por Mendeleev, um químico russo. O universo é um garimpo. O universo é uma composição mineral. É uma composição de elementos químicos. Nós estamos aqui nesse plenário, respirando esse universo contendo os elementos químicos da natureza. Nosso corpo é composto de água, hidrogênio e oxigênio, cálcio e outros elementos mais que compõem o nosso organismo. Então, nós somos também uma composição mineral, uma composição química. Então, minha gente, os minérios são importantes. São riquezas vivas, geram empregos, mas precisa de normas, precisa de princípios. Aí sobe o Estado no sentido de regulamentar, no sentido de regular, no sentido de gastar, no sentido de fiscalizar, no sentido de fazer as licenças ambientais corretas, os licenciamentos no tempo certo. Há uma crítica, os mineradores são fortes, entram aqui no Congresso, fazem o lobby, derruba o código. Derruba o código e termina que o código fique como eles bem querem. Não. O Estado, sim. O Estado tem esse poder de regulação. O Estado é uma ficção de poder, mas ele tem que botar ordem na casa e deixa o pessoal trabalhar, mas não matar. Não dizimar. Esses lagos, esses reservatórios, esses açudes, a montante, onde o barro vai chegando, e eles vão levantando um paredão a mais. O barro vai entrando, vai enchendo, e vamos levantando um paredão a mais. E vai levantando um paredão a mais. Ali é a força, ali é uma lei da física de Newton, ação e reação. A ação daquela lama empurrando a barragem, e a barragem empurrando a lama. Mas aquilo fica aquela briga, mas vai levantando mais, Aí chega uma hora que a barragem não aguenta. A barragem não aguenta, porque há uma infiltração, e a força da lama, a força da água, e vai forçando, e ela vai romper. Encaminhando para o encerramento, mas eu gostaria bastante de destacar aqui, como eu fiz essa metáfora do tambor furado, que esse acontecimento de Brumadinho, ele não se repetisse mais, em lugar nenhum. De cara, os órgãos ambientais devem proibir definitivamente esses tipos de reservatórios com a montante em todo o país, paralisar e já aumentar a fiscalização. Como nós sabemos que a quantidade é enorme de técnicos de boa qualidade dos Ministérios de Meio Ambiente e outros tantos que estão aposentando. O quadro de pessoal está deficitário e que o governo vai precisar de gente nova, qualificada para fazer esses licenciamentos. Então, para que possamos não prejudicar os empreendimentos, mas ao mesmo tempo oferecer segurança. Eu acredito piamente que é muito importante as empresas.
Até digo, assim também com uma força de expressão muito rica, que a empresa e as pessoas são o próprio Estado. O Estado são esse conjunto. E que o governo federal, que é temporário, que entra aí, sai, vai embora, deve aproveitar este momento histórico para fazer bem feito cada acontecimento que lhe surgir à frente. Então, essa é a minha opinião, esse é o meu desejo precioso de não negligenciar. E hoje cedinho eu recebi uma palavrinha de uma amiga nossa poetisa lá de Rondônia, a Regina, que falou assim: do avesso da vida, faça versos e descomplique. Então nós temos que descomplicar. Isso é a sabedoria de uma poetisa nossa lá do estado de Rondônia. Do avesso à vida, faça versos e descomplique. Muito obrigado.